Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Terminando o capítulo hoje, temas 29, 30 e 31. Na pergunta número 29 diz assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre o campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? E a resposta? Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida, e por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir ao seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve de mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo a fazer por antecipação e sem pensar o sacrifício da sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Esse tema parece distante para a gente, principalmente aqui no Brasil, na medida em que há muito tempo, graças a Deus, a gente não convive com tempos de guerra. Não uma guerra contra outro, mas a gente passa atualmente, lembrando, por um momento de guerra, né? Estamos em guerra na questão da pandemia, guerra contra o vírus, e cá para nós estamos perdendo um pouquinho essa guerra, né? E aí a questão, acho que se enquadra bastante nos dias de hoje. E pensando sobre o tema, eu estava comparando e pensando, uma das grandes questões que se abate sobre a sociedade hoje é porque é tão difícil de fazer as pessoas entenderem e ficarem reservadas para que o vírus não se espalhe. Porque é tão complicado fazer com que a juventude, principalmente, se resguarde nesses momentos, em vez de ir a público e procurar festas, procurar envolvimentos para se manter em perigo constante. E aí, lembrando desse tópico especificamente, cabe uma reflexão para que a gente possa fazer. A gente sabe que a gente passa por um momento bastante sério em questão de futuro, de esperança no futuro. Os jovens, já vem sendo discutido há bastante tempo, perderam um pouco a questão da visão do futuro, do que esperar do futuro. Quer porque se vê muito pouca esperança em estudar e trabalhar e conseguir fazer uma carreira, e conseguir ganhar vida e conseguir alcançar os propósitos que eles desejam e precisam, né? Porque a sociedade segue na medida em que eles evoluem. Mas também essa falta de perspectiva de futuro demanda um pouco dessa questão, principalmente por conta da idade, de uma falta de proximidade com a religiosidade, na medida em que a religião traz para a gente um aspecto de mais longo prazo. O Espiritismo, principalmente, traz para a gente as consequências e o porquê agir de uma maneira ou de outra. Por que a gente deve agir com critérios? Por que a gente tem que tomar cuidados? Por que a gente deve cuidar dos nossos atos de maneira a ser uma pessoa boa? Não é porque isso vai dar para a gente um par de asinhas para a gente viver no céu, mas porque a gente entende que a longo prazo um comportamento mais amistoso, mais amoroso e mais fraterno facilita a vida, porque facilita o convívio com as pessoas à nossa volta, mas também facilita a nossa própria vida na medida em que esse convívio faz mais harmonia com o nosso desejo interno, com a nossa consciência. Então, quando os jovens praticam esses atos de não se submeterem, o que é normal pela própria questão da própria idade, de querer subverter a ordem do que está estabelecido para criar um novo patamar, uma nova ordem, eles se expõem a um perigo desnecessário. E aí essa busca desse perigo desnecessário é muito de querer não concordar com a vida da maneira como ela é, na medida em que se decide, é muito comum você ouvir das pessoas, né?
eu prefiro viver feliz durante pouco tempo do que ter uma vida inteira infeliz. Isso traz para a gente uma consequência, uma clareza muito grande em falta de expectativa do que vinha à frente. O Espiritismo traz para a gente uma consciência, na medida de que a gente sabe que as coisas como acontecem, na maneira como elas acontecem, elas têm sempre um objetivo muito maior. A gente já vem sendo avisado pela espiritualidade, não nesse ano nem no ano passado, mas há muitos anos, isso já vem sendo uma recorrência, de eles avisarem que a Terra passa por um processo de transformação, que grandes conflitos, grandes problemas aconteceriam, grandes catástrofes naturais, muitos desencarnes coletivos aconteceriam, e a gente vem, mesmo nós espíritas, vemos tratando isso como, tudo bem, tá legal, é sempre a mesma história, não repete tanto. No íntimo a gente fica com uma questão de, não é tudo isso também. Na realidade, esses avisos já estavam sendo dados há muito tempo. Na medida em que a gente vai encontrando essas dificuldades agora, vai encontrando a real grandeza desse processo de transformação e mudança, então os desencarnes coletivos acontecem com uma frequência e com uma grandiosidade maior do que aquela que a gente espera, a gente também já toma um baque e fala, opa, era um pouquinho só, o negócio é um pouco mais sério. E aí cabe, na medida em que a gente conhece o futuro e sabe que a Terra precisa desse momento de transformação para se colocar num patamar maior, melhor, né? Para ter uma vida, para que a gente possa alcançar uma vida mais justa, mais tranquila, mais amorosa, livre dos problemas dos quais a humanidade vive hoje, é preciso que a gente passe por um processo de transformação e mudança muito grande. Nós, como espíritas, temos um pouco mais a clareza e essa visão de enxergar que é melhor então se resguarda nesse momento, fica trancadinha agora, aguarda o tumulto passar, porque a gente sabe, a gente espera um futuro mais feliz para frente. A gente tem uma visão de muito mais longo prazo em relação à situação atual. Aqueles que se colocam no perigo, na iminência do perigo agora, são aqueles que meio que cometem suicídio, porque sabem aquilo que estão enfrentando. Embora muito mais que as justificativas não sejam de cometer suicídio, assim como não é chamado de suicídio, ou se não se tem como suicida aquele que é um fumante inveterano, ou que é um que bebe, que é um alcoólatra, ele não se considera como sendo um suicida, porque ele não se reconhece, mas é um impulso interno de problemas, de falta de visão de futuro, de falta de fé, de esperança de uma melhor situação, que leva muitas vezes essas criaturas a cometerem problemas e se expor a perigos muito maiores do que aqueles que seriam necessários. Porque já que não tem melhoria mesmo, já que eu não consigo enxergar um futuro melhor para mim, é melhor eu viver tudo que eu posso agora e encurtar logo essa existência de uma vez. Vamos acabar logo com esse papo. O que não se considera é que isso o espírita tem por consequência, né? Que não é acabar logo agora, porque na medida em que a gente se expõe ao perigo demasiadamente, trazemos para cada um de nós consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, escolher se expor ao perigo agora traz consequências muito grandes. A gente vê isso já em algumas situações de jovens e adolescentes que vão para a rua e se expõem ao perigo, e que não percebem que quando voltam para casa expõem o perigo àqueles que estão em casa, os pais, os avós, e tem sido bastante icônico, às vezes você pegar depoimentos de jovens tremendamente arrependidos em sofrimento por terem trazido a doença para dentro de casa e terem afetado os pais, os avós. Só que isso não é percebido no momento por falta de olhar a consequência das atitudes. Então você vê que o sofrimento gerado por uma escolha errada, por uma escolha suicida, é uma consequência que não afeta só nas vidas futuras, e também afeta bastante nas vidas futuras, como também afeta na vida presente. Então cabe a nós, em primeiro lugar, como espíritas, reconhecer esse movimento, quer dizer, de se resguardar dessa situação, ao mesmo tempo compreender e tentar, através não do nosso discurso, mas muito mais do nosso exemplo, fazer com que esses jovens tentem entender um pouquinho dessa situação. Por outro lado, o contraponto dessa mesma questão diz o seguinte: daquele que se expõe ao perigo, sabendo que está se expondo ao perigo,
mas com uma causa muito maior. E aí a gente olha para os profissionais de saúde, que mesmo sabendo que se expõem a um perigo muito grande e que o perigo é iminente, e mais do que ninguém eles têm a noção, a real noção do perigo, das consequências e do risco que isso ocasiona, já que eles lidam todos os dias com processos de desencarne em número muito grande. E ainda assim eles se expõem ao perigo porque eles veem muito mais do que o perigo a que eles estão se expondo, que não é um suicídio, porque eles temem por esse processo, mas eles se dedicam por salvar a vida de outras pessoas. Então cai nessa mesma pergunta, cai nessa mesma situação. Aquele que se expõe ao perigo, sabendo que está se expondo ao perigo, mas por uma causa muito maior, por uma fraternidade em relação ao outro, porque abraçaram como existência numa vida, um dedicar a vida ao outro, no sentido de trazer a saúde e a felicidade para outra pessoa. Então esse não é um suicida, claramente. Como foi um suicida, Francisco de Assis, por exemplo, quando se expunha às doenças e cuidava dos doentes, porque via nesse processo, nesse ato, um amor muito maior, um amor e dedicação em relação ao outro, muito mais do que o risco e o perigo que corria. Então, aqui a gente consegue fazer um paralelo, entender e trazer para os dias atuais situações bastante distintas, daqueles que se expõem ao problema desmesuradamente, sem comprometimento nenhum, deixando de considerar que tudo tem consequência, acabando que simplesmente tudo bem, se eu morrer, tudo bem, eu morrer, eu morri. Mas a gente sabe que não é assim, porque o morrer nessas situações causa para o próprio espírito consequências muito graves, à medida que ele vai ter que lidar com as suas escolhas, com as suas ações, quando não causa problemas para aqueles que estão à sua volta. E a pessoa aceita muito bem os problemas causados por si mesmo, mas é difícil aceitar que as suas atitudes causaram dor nas pessoas que estão mais próximas, principalmente naquelas a quem ele ama mais e que ele não consegue enxergar nesse primeiro momento. Na pergunta número 30, diz assim: um homem se expõe a um perigo eminentemente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Aí que cabe a situação dos profissionais de saúde que a gente estava dizendo. Do momento em que se não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Nem sempre a certeza na medida em que a gente tem os cuidados. É lógico que as chances estatisticamente aumentam muito para o profissional de saúde por conta da exposição ao risco, mas nem isso necessariamente ocasiona o que vá falecer ou vá perecer por isso, né? De novo, e o texto continua, né? Mas quem tem essa certeza, né, de perecer, né? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente pode ela querer prolongar a prova de resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Pergunta número 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? E a resposta? Esses sofrimentos podem ser proveitosos ao outro, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e as suas funestas consequências para o futuro. E aí a gente lembra nessa questão dos pais, mães de família, dos chefes de família, das mulheres e homens que são chefes de família e que precisam sair de casa para ganhar o pão. Porque não saindo, já à medida que não tem outra maneira de conseguir, são obrigados às vezes a se expor ao perigo, a se expor a essas situações, mesmo não sendo profissionais de saúde, mas porque precisam trazer o pão para casa. E essa exposição ao perigo, mesmo sabendo das consequências do perigo, é que traz essa visibilidade, traz esse exemplo para aqueles que ficam e que são protegidos por aquele que se expõe ao perigo, mas que fazem todo o necessário para que os seus possam continuar alimentados, agasalhados e controlados, e estabelecem
uma direção, uma meta, na medida em que, não podendo agir de maneira diferente, por exemplo, as crianças que não podem ir à escola e que acabam fazendo suas aulas em casa, mas que veem os seus pais se expondo para poder trazer o alimento para casa, vão trazer consequências bastante importantes na sua formação do caráter do futuro. Eu estava lembrando aqui, como o Brasil a gente não tem muita história de vivência em processos de guerra, a gente não tem muito claro essa sensação. E eu sempre ouvi minha mãe conviveu na Itália no tempo da guerra, na Segunda Guerra Mundial, e passou por processos bastante penosos de falta de comida, de não ter o que comer, de não poder sair de casa por causa dos bombardeios, por causa dos perigos que aconteciam, e conviveu muito durante um tempo bastante importante na sua infância. Ela tinha então perto de 11 anos de idade, até os 11 anos de idade, quando ela veio para o Brasil. Então até esse período ela conviveu na Itália durante o processo da guerra. E tem esse pessoal, esse povo, os europeus em geral, tem uma consciência muito maior dos processos de guerra, dos cuidados que se deve ter, tanto de fazer economia, de reservar e guardar e não gastar o alimento à toa, cuidar muito bem do alimento, racionar o alimento com muito cuidado para que não falte, porque conviveram em épocas de escassez e sofrimento muito grande. Então eles têm essa característica já incluída no seu interior e agem e sofrem muito menos com esses processos de provação pelos quais a gente passa. Nós, como brasileiros, não estamos acostumados a esse problema e por causa disso parece insuportável ficar em casa durante um processo da pandemia e não se expor ao perigo. E muitas vezes acaba se expondo ao perigo de maneira desnecessária. E está aí as consequências que a gente não vê acabar. A gente poderia ter passado por esse processo de uma maneira mais simples, mas tudo tem as suas questões, a sua razão de ser, e mesmo esses processos penosos pelo qual a gente passa, há de ter as suas razões pelas quais aconteçam como está acontecendo. Como a gente não consegue mudar a situação no geral, nós conseguimos mudar a condição, a nossa meia volta, né? Como dizia a dona Jandeira, a gente cuida do nosso metro quadrado. Então, dentro do nosso metro quadrado, a gente consegue agir da melhor maneira possível, aquela que é esperada quando nós agimos, e fazer com que isso leve de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, quer para aqueles que estão no nosso metro quadrado, que convivem conosco, quer para aqueles que estão próximos e conseguem enxergar. Então, não se trata de pessimismo, mas se trata muito mais, sim, de um otimismo muito grande, saber as consequências desse fato, e de que é melhor se resguardar nesse momento. Então, para poder ter um momento mais feliz para frente, que esse nosso otimismo em relação ao futuro possa ser levado às pessoas à nossa volta como um sinônimo de alegria e de esperança do porvir, naquilo que virá, sem deixar de lado a infantilidade ou simplesmente a alegria, as festas, querer usufruir das festas, das alegrias agora. Porque não é o momento de se fazer isso, é o momento de resguardo, é o momento de seriedade, é o momento de se conter. Mas a gente, para se conter, não precisa ficar triste, a gente não precisa ficar acabrunhado por conta dessas situações. A gente pode manter o ânimo e a esperança na certeza de que, se isso acontece por uma razão divina. Aquilo que está em nossas considerações fazer, que está nas nossas decisões fazer, a gente vai agir da maneira como pode agir, aguardando sempre, com esperança, essa vinda de um futuro mais feliz, passando por essa, que a humanidade saiba aproveitar, tirar proveito dessa situação bastante difícil pela qual o planeta inteiro passa. E dessa vez não é só mais um povo, mas um planeta inteiro passando por consequências muito graves. Bom, tem uma historinha para hoje? Essa não é nova, mas eu acho que cabe muito bem. Em uma zona montanhosa e deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quando possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta.
na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritado: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente." O outro, então: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." E o primeiro: "Não posso," disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de tempo. Vamos embora." E avançou para diante em largas passadas. O homem de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o pequeno estendido, demorou-se alguns minutos colocando-o paternalmente junto ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rapidamente. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele não abandonou aquele ser indefeso. Levava-o junto ao peito. Depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, o infeliz viajante foi encontrado, sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo depressa e só, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda do frio, que se fizera violenta, e tombou encharcado, sem recursos para enfrentar o congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, guardando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o pequenino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao outro, conseguira chegar alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Muito obrigado, até a próxima, para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!